E aí, gente, tudo bem? O vídeo de hoje aqui pro canal é sobre cidadania portuguesa. Então, hoje eu vou contar aqui a minha experiência sobre como eu fiz todo o processo de cidadania portuguesa e vou dar algumas dicas aqui de site que pode ser muito útil para vocês. Então, o primeiro passo para quem quer obter a cidadania portuguesa, no caso, é saber se você tem algum parente, tanto por parte de pai ou de mãe, pode ser avô, avó, bisavó, enfim. Se você tem algum parente que seja um cidadão português, ou que tenha obtido essa cidadania por aqui, ou se for legítimo, tiver nascido lá, como foi o caso do meu avô, e vindo para cá posteriormente. O meu caso não foi tão complicado, porque eu tirei pelo meu avô por parte de mãe, e ele ainda é vivo, então ele tinha todos os documentos dele, então foi meio mais tranquilo do que outros casos em que você tem que buscar a certidão em Portugal, saber aonde está, porque o principal documento que você precisa ter é a certidão de nascimento portuguesa. Então, em muitos casos você tem que fazer uma pesquisa, vamos dizer que você descubra que o seu avô, no caso, é português, só que ele já é falecido, você não sabe onde estão esses documentos, então você tem que começar a pesquisar primeiro aqui, na casa de seus parentes, esses documentos. E às vezes, esses documentos, por serem muito antigos, você não encontra esses documentos, já se perderam. E aí você precisa então iniciar uma pesquisa em Porto, em Lisboa, nas conservatórias maiores, para poder achar e solicitar essa certidão de nascimento lá de Portugal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do fórum, que o nome do fórum é Cidadania Portuguesa. Foi um fórum que me ajudou muito na escolha da conservatória que eu abri o meu processo, porque basicamente a minha ideia inicial era fazer pelo consulado português, no caso aqui no Rio de Janeiro, que era onde eu morava. E só que esses processos abertos no consulado estavam durando em média entre 1 ano e meio a 2 anos. E era muito tempo, a gente já estava formulando a ideia de vir para cá, para Londres, para a Inglaterra, no máximo em 3 ou 6 meses, ou dentro desse ano de 2016. Então a gente não queria esperar tanto tempo. Foi através desse fórum que eu comecei a pesquisar, comecei a reunir todos os documentos necessários e descobri que existem algumas conservatórias de registros civis, que é o nome dado, lá em Portugal, que você poderia abrir o processo direto, em vez de você abrir no consulado português da sua cidade aqui no Brasil. Então eu escolhi uma dessas conservatórias, em que eu recebi algumas dicas das pessoas lá do fórum, que são muito gente boas. Recebi algumas dicas dessa conservatória, que fica em Ponta Delgada, lá em Portugal, que essa conservatória estava aceitando processos e realizando num tempo bastante menor do que o próprio consulado. Então, depois de escolher a conservatória, eu mandei um e-mail para lá no fórum vocês vão encontrar, quando você encontrar o nome da conservatória, vocês vão ver endereço, telefone, e-mail, tudo. Então eu peguei esse e-mail, enviei o e-mail para lá, expliquei minha situação, e aí a atendente de lá, a moça responsável por isso, me respondeu, me informando a lista de documentos que eu tinha que enviar para dar entrada nesse processo. Lembrando que o meu processo foi de naturalização ou aquisição, que é quando é de avô para neto, ou de avó para neto, enfim. Existem dois tipos de processo, naturalização e atribuição. Atribuição é quando você faz por familiar direto, no caso de pai ou de mãe. Então eu vou botar aqui em cima do vídeo a foto desse e-mail que eu recebi de lá. Basicamente eu precisei da certidão de nascimento do meu avô, no caso português, uma simples cópia, não precisa ser nada autenticado nem nada. Tiro uma xerox normal, juntei, anexei, junto com os outros documentos que foram a minha certidão de nascimento, a certidão de nascimento da minha mãe, porque ela que era filha do progenitor português, no caso. E precisei, embora não esteja na lista do e-mail, precisei mandar a certidão de casamento dos meus pais, que já não eram casados na época, mas eu precisei mandar porque, como está escrito no e-mail, o casamento tem que ser averbado na certidão de nascimento.
Só que no Brasil isso não é muito comum, eu pelo menos nunca vi uma certidão de nascimento com o casamento averbado posteriormente. Então eu tive que nesse caso, mais uma vez, recorrer ao fórum para tirar essa dúvida e tive que nesse caso fui orientado a mandar a certidão de casamento dos meus pais. Lembrando que todas essas certidões, tanto de nascimento quanto de casamento, tem que ser de inteiro teor, que é uma certidão específica, que ele é mais completa, que você tem que solicitar no cartório, no caso onde você foi registrado, ou no meu caso que eu tive que mandar, onde foi registrado o casamento. Então foram a certidão do meu avô, uma simples xerox, e mais 3 certidões, a minha e da minha mãe de nascimento, e a de casamento dos meus pais, ambas de inteiro teor. Custa em média R$ 100 cada uma e fica pronto também em média de uma semana, 5 dias úteis aí. Depois que consegui essas certidões, juntei com a certidão do meu avô, precisei mandar, como está no e-mail, um documento comprovando que eu conheço suficientemente a língua portuguesa. No caso eu mandei meu comprovante e o histórico do ensino médio. Isso também eu tirei uma xerox simples, nesse caso, por via das dúvidas, não que fosse orientação, eu autentiquei a xerox. Mandei também, como pede no e-mail, o certificado de registro criminal. Isso você emite no site da Polícia Federal, e é totalmente grátis. E aí depois você volta no site e autentica essa certidão. Feito isso, o próximo passo é o seguinte: você vai entrar no site do consulado português, no meu caso novamente, do Rio, e vai criar um login com seu CPF, endereço, enfim, senha. E dentro desse sistema você tem vários tipos de atendimento que você pode solicitar. Você vai ter que solicitar legalização de documentos, que é o que? Ele vai legalizar essas certidões com carimbo, com atestado do consulado que elas são verdadeiras, para você enviar para Portugal. Lembrando que as certidões, tanto de nascimento quanto de casamento, emitidas aqui no Brasil, elas têm que ter a firma do tabelião que assina lá embaixo, a firma tem que estar reconhecida. Eu digo isso porque a maioria vem com reconhecimento, mas no meu caso da minha de nascimento, não veio. Então eu tive que pegar a certidão no cartório, que esse cartório que emitia não fazia essa legalização, esse reconhecimento. Aí eu tive que ir no cartório ao lado, que era onde o tabelião tinha a firma reconhecida, e lá reconhecer a assinatura dele. Então atenção a isso, porque se não tiver esse reconhecimento, o consulado não vai aceitar. Então, voltando, depois disso eu entrei no site do consulado e você vai solicitar um atendimento chamado legalização de documentos. No caso eu solicitei 4, que foram as 3 certidões, minha e da minha mãe de nascimento, a de casamento e a do certificado de registro criminal. Então foram 4 que eu tinha que legalizar, e solicitei mais uma que era só reconhecimento de assinatura do formulário, que como eu vou colocar aqui na tela também a foto, que eu recebi também no e-mail, veio anexo, um formulário que você tem que preencher com as suas informações, com os documentos que você está enviando junto. Então você lá embaixo você tem que datar e assinar, e tem que ser reconhecido por autenticidade. Você pode também fazer num cartório onde você tiver a firma aberta. Eu preferi, como eu já ia no consulado, fazer no consulado. Esse você não paga. Então são 4 legalizações de certidões, que essas são pagas, na faixa de 50 a 60 reais. Então eu gastei 240 reais em média. Aí você emite um boleto, faz o pagamento no banco ou pela internet, aguarda de 2 a 3 dias, que você volta ao site do consulado com seu login e senha, e ele vai abrir um calendáriozinho que é para você agendar a data e o horário para você comparecer ao consulado com os documentos para eles carimbarem. Então solicitei 4 que foram pagos e solicitei mais um que não é pago, é grátis, que é essa assinatura do formulário. Então eu paguei, esperei, agendei. Quando eu cheguei no consulado, eu simplesmente entreguei as certidões, ele me devolveu carimbado e me encaminhou até a sala para que eu datasse e assinasse o formulário. Só pediu minha identidade para conferir a minha assinatura. Eu assinei e botei a data na frente dele, e aí ele então reconheceu minha assinatura. Feito isso, preciso também, uma coisa que eu esqueci, por via das dúvidas, as certidões, tanto do registro criminal quanto as 3 certidões de nascimento e de casamento, eu legalizei elas no Itamaraty, que fica lá na cidade, perto da Central, lá no Rio. Eu legalizei ela no Itamaraty. Na época, o pessoal do fórum disse que não era necessário, mas por via da dúvida eu fiz. Enfim, esse eu não vou poder dar certeza para vocês. Legalizei no Itamaraty, depois fui até o consulado. Recebendo esses documentos legalizados, sai na hora, rápido, não demorei nem 10 minutos no consulado.
Voltei para casa, botei tudo dentro da pasta e o próximo passo é ir até os Correios. O valor nesse formulário, que é o valor da cidadania, que é de 250 euros. Então vai depender da cotação do euro no dia, no momento que você faz nos Correios. Isso tudo você vai fazer nos Correios. Chegando lá nos Correios, eu comuniquei ao rapaz que eu precisava fazer um vale postal internacional. É o nome dado à transferência internacional, como se fosse uma transferência internacional. Dito isso ao atendente, ele me perguntou o valor, eu disse 250 euros, e me perguntou o endereço para onde seria enviado. Aí eu coloquei o endereço da conservatória de Ponta Delgada e o beneficiário. Tem que ter atenção nesse momento. O beneficiário, independente da conservatória onde você for fazer, vai ser sempre esse que eu vou colocar aqui também, que eu tenho a foto, que é o IRN.IP, que é o Instituto do Registro de Notariados. Tem que ser no nome deles, com o endereço da conservatória, para onde você for mandar. Enfim, eu fiz esses 250 euros, não me lembro exatamente quanto estava o euro na época, mas deu em torno de R$1.200, de 1.100 a R$1.200. Ele me deu um comprovante desse vale postal, eu conferi, e aí eu pedi para ele tirar uma xerox, para eu ficar com essa xerox comigo, e coloquei o comprovante original dentro dos documentos que iam dentro do envelope dos Correios. Terminou essa parte, eu forneci os endereços para ele, que era o mesmo do vale postal para onde eu deveria enviar meus documentos. Coloquei ele no envelope junto com o comprovante do vale postal, lacrei, entreguei a ele, paguei pela forma de envio, que é EMS o nome, foi R$110. Então fiz o pagamento, ele pesou e aí mandou, me deu um comprovante para que eu verificasse a remessa, onde estava, a data que chegaria e tal. E aí eu, chegando em casa, eu aguardei aí por volta, quer dizer, eu fiquei acompanhando pelo site dos Correios para saber quando tinha chegado. Quando o documento chegou lá, por volta de 5 dias mais ou menos, corridos, quando chegou lá na conservatória, eu mandei um e-mail no dia seguinte para saber se eles tinham recebido. Ela disse que tinha recebido e que ia ser numerado em breve, ia ser aberto o processo em breve. Esperei mais uma semana, mandei um outro e-mail para lá, sempre me comunicando por e-mail, embora você possa comunicar por telefone, como a ligação era muito cara, eu preferi me comunicar por e-mail. Pelo menos nessa conservatória foram sempre solícitos, sempre me responderam de forma rápida e eficiente. Então eu mandei um e-mail uma semana depois, ela disse que já tinha sido numerado e me deu o número do processo. Aí nisso eu aguardei mais 2, 3 semanas, mandei outro e-mail para saber, ela disse que estava em andamento e tal. No dia do meu aniversário, na verdade um dia depois, no dia 17 de março, eu mandei um e-mail e ela me disse que tinha sido concluído no dia anterior, ou seja, no dia do meu aniversário. Então, voltando novamente ao site do Consulado de Portugal no Rio, entrei com o meu login e senha e fui no atendimento que era a emissão de cartão cidadão. No meu caso, eu optei pela emissão urgente, porque eu estava tendo muitos relatos no fórum de que a carta para você receber esse cartão estava demorando muito tempo no pedido de emissão normal. Então eu pedi urgente, paguei cerca de 200 a 250 reais e então eu imprimi esse boleto, fiz o pagamento no banco, igualzinho às legalizações. Voltei 2 dias depois, agendei para ir ao consulado. Cheguei no consulado, ele pegou meus dados biométricos, minha assinatura, minha foto, data de nascimento, enfim, essas coisas. E eu levei por via das dúvidas minha certidão que eu tinha recebido de Portugal, não foi necessária. Aí ele me deu um protocolo, um papel do consulado, pedindo para aguardar até 30 dias para receber a chamada carta, que é a carta que quando você recebe, ela indica que o seu cartão já está pronto, já está lá para ser retirado. Feito isso, eu recebi mais uma dica do fórum, entrei em contato com uma pessoa lá do fórum e ela me orientou a voltar no site do consulado e aí era a vez de pedir o passaporte. Ela me deu uma dica que foi muito útil para encurtar esse prazo. Em vez de eu voltar, marcar mais um dia para voltar, para pegar o meu bilhete de identidade civil e depois retornar para pedir o passaporte, ela disse que eu poderia fazer num atendimento só. Pois bem, eu fiz isso, entrei no site de novo com meu login e senha, fui no atendimento que era solicitação de passaporte normal, no caso eu não optei pelo urgente, com entrega do cartão cidadão. O que significa isso? Você vai no mesmo atendimento retirar o seu cartão cidadão e já dá entrada no passaporte. Fiz o pagamento, o passaporte normal, sem ser urgente, ficou na faixa de R$500, bem caro. Então fiz o pagamento, aguardei, a mesma coisa, agendei. Chegando lá no consulado, ele validou o meu cartão, me entregou.
E aí eu tirei foto de novo, recolhi a assinatura, tudo para o passaporte. Saí com o protocolo, em 4 ou 5 dias, foi bem rápido. Como eu não tinha pedido urgente, eu achei que demoraria mais. Então, isso me surpreendeu. Pelo menos um ponto positivo no consulado. Recebi de 4 a 5 dias, eu recebi em casa. Você não precisa mais voltar ao consulado. Recebi em casa o passaporte. Então, num resumo da história, o meu processo demorou cerca de 3 meses. Não era o tempo normal. Normalmente demoraria menos, mas teve uma mudança na lei de Portugal, que ainda não está em vigor. Isso fica o tema para um próximo vídeo, que eu vou também explicar isso. Não está em vigor, mas mexeu um pouco com a legislação de lá, teve troca na presidência, então o processo ficou um pouquinho parado, ficou um tempo além do que o normal. Mas ainda foi bem rápido, visto que o consulado faz entre 1 ano e meio e 2 anos, como eu disse no início do vídeo. Então, em 3 meses, praticamente, foi o tempo que eu recebi a resposta de, se você já é um cidadão português, sua certidão de nascimento já foi encaminhada. Até pegar bilhete e passaporte demorou mais um mês, vamos colocar assim. Então 4 meses para tudo. Os gastos foram os 250 euros, que foi uma faixa de R$ 1.200, mais 110 do envio, 1.310, e mais as certidões na faixa de 100 cada. Foram 3 certidões que eu pedi, mais R$ 300. Então ficou na faixa de 1.310 com mais 300, 1.610. E também as legalizações, mais na faixa de 240. Então vamos colocar aí 1.850, uma faixa. Você pode colocar entre 1.600 e R$ 2.000. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje aqui pro canal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa questão específica, você pode deixar aqui nos comentários, que eu vou tirá-los o mais breve possível. Então, ficamos por aqui. Até o próximo.